Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E na realidade eu até gostaria de recomendar a vocês que primeiro fossem ouvir a música, né? E principalmente ler a letra da música antes de prestar atenção na minha tradução e na minha interpretação, né? Isso assim, em primeiro lugar, assim, para quem entende de inglês, né? Para quem consegue entender o idioma inglês e tem algum, tipo, curte minimamente rap barra trap, né? Músicas de rima e tudo mais, né? Mas o ponto principal, realmente eu gostaria que vocês prestassem atenção na música que se chama The Abyss, né? The Abyss se escreve T-H-E, né? The Abyss é A-B-Y-S-S, né? Quer dizer abismo, né? De possivelmente assim um buraco, uma cratera enorme que suga tudo. Então, né? Eu recomendo que vocês que tiverem o interesse de prestar atenção melhor em tudo que eu vou falar sobre essa música, primeiro ouçam ela, porque eu gostaria de que vocês já tivessem assim digerido a letra dela uma primeira vez antes de refletir melhor sobre ela, sabe? É uma música que eu conheci ela faz pouco tempo, ela não é uma música antiga, ela tem uns 6 meses, ela saiu ano passado, né, em 2023. Só que eu conheci ela faz uns 2 ou 3 dias e eu fiquei assim naquele loop de ouvir bastante vezes, só que não apenas ouvir, eu vi reações também de pessoas na internet, né? Isso aqui é um programa que eu tô fazendo depois de já ter feito um programa nesse estilo, que eu tinha feito assim, uma análise de um clipe também. Só que dessa música aqui, na verdade, não é uma análise do clipe que eu vou fazer, não, né? Mas eu só tô direcionando vocês a assistir o clipe para vocês verem a letra e talvez vocês já sintam lá as emoções que eu quero que vocês relembrem no momento que eu estiver analisando a letra, né? Porque foi uma música assim que ela mexeu comigo, eu quis ver as pessoas reagindo a ela para ver como outras pessoas receberiam ela. Eu cheguei a chorar algumas vezes assim com as reações, não por causa das reações das pessoas, mas comigo mesmo, sabe? Um pouco também era por causa das interpretações das pessoas também, porque batia com coisas que eu tava pensando também, né? Mas era basicamente por causa da letra da música mesmo, né? Então é isso que eu recomendo que vocês façam. E supondo que vocês já ouviram ou não fazem questão de ouvir, eu vou começar a fazer aquela análise da letra, né? Talvez eu faça algumas menções ao clipe também, né? Antes dele começar a cantar, a letra da música aparece assim na tela, What is Life, que se eu não me engano é o nome do álbum, né? Que essa música faz parte. What is Life quer dizer o que é a vida, né? Aí a gente vê que ele tá sentado no chão, assim, sabe? Tem um sofá atrás dele, só que ele tá sentado no chão, escorado no sofá, bebendo algo, possivelmente uísque, pelo o copo que ele tá bebendo. Tem uma Bíblia aberta numa mesa de centro de sala, sabe? Aquelas mesinhas pequenas, assim. Tem uma Bíblia aberta e tem um notebook que ele tá assistindo uma performance ao vivo dele mesmo. E de tanto assistir reações, né, das pessoas desse clipe, eu até já descobri que performance ao vivo é essa. É dele cantando uma música chamada Dear God, né? Querido Deus, no ano passado, num evento nacional do Canadá, sabe? Então era um evento assim grande, né? Como se fosse um evento brasileiro, um evento norte-americano. Então é um evento nacional e ele é um artista americano, mas foi convidado lá para cantar lá, né? Convidado, no caso, contratado, imagino, né? Para cantar essa música ao vivo lá e tudo mais, e ele tava assistindo essa performance dele, né, nesse cenário que eu falei, bebendo algo e tudo mais, né, e daí começa a primeira estrofe da música, e logo de cara ela já fica séria, né, que é assim: tudo que eu fiz eu sempre dei o meu melhor, eu não sei se alguém se identifica com isso, mas o sentimento que eu tenho é como se houvesse um caminhão em cima do meu peito, me perguntando quanto tempo mais me resta, a minha última chamada, o meu último passo. Eu não vou esperar para ver o que vem aí. Eu vou com tudo, porque hoje pode ser o meu último respirar, né? Meu último fôlego, né? My last breath. Então essa é a primeira estrofe da música, né? Já ajuda a montar. Tipo, essa música é extremamente pessoal, né? E eu vou assumir que ele tá relatando coisas assim verdadeiras. Então ele já tá querendo direcionar para vários lados que ele gostaria que a audiência ficasse,
para prestar atenção no que vai ser dito a seguir, né? E na segunda estrofe da música, assim, já fica mais maneiro a parte da batida mesmo, né? Que nesse começo estava bem, quase que só ele falando mesmo, e aqui já começa a ficar um pouco mais passional, né? Tudo. É uma música que as emoções vão escalonando bem, né? A segunda estrofe ele diz o seguinte: a gente vive e a gente não pode viver de novo, né? A gente só recebe uma chance, se você piscar, talvez você nunca vai receber de novo. Né? Daí ele fala com a voz no fundo. Nessa música ele fala muita coisa no back vocal, né? Uma frase depois dele ter cantado também. Nessa dele diz o seguinte: eu juro que você vai perder. Muitas pessoas vêm e vão e elas apenas nos visitam. Nunca espere por nada diferente. Apenas escute. Enquanto eu pinto essa imagem que vocês todos vão revisitar. É isso aí, o meu copo está um pouco vazio, mas quer dizer, o meu copo está meio vazio, né? Mas eu ainda assim vou beber dele, né? Então, o que eu quero mais ressaltar nessa segunda estrofe são as duas frases finais, né? Apenas preste atenção nessa imagem que eu estou pintando, que todos vocês vão revisitar. Aí já mostra a pretensão dele em que as pessoas ouviriam essa música e voltariam a ouvi-la, né? Basicamente, né? E essa frase também do copo estar metade vazio, mas ainda ele vai beber dele. Muitas pessoas reagem a ela e é uma frase motivacional também, né? Que é, basicamente, tu não está 100%, mas ainda assim tu tem que fazer alguma coisa, né? E daí, agora sim, na terceira estrofe que muda a batida, né? As duas primeiras elas estão mais tranquilas e é na terceira que fica um pouco mais... Eu gosto também dessa música do jeito que ela soa, mas eu confesso pra vocês que, tipo, é uma daquelas músicas que não tem como eu separar a experiência dela com relação à letra, sabe? Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu prestei atenção na letra e eu nunca consegui prestar atenção nela de outra forma. Eu não tenho como abstrair a mensagem que ela tá passando e pensar nela só enquanto batida ou só enquanto flow, tá ligado? Essa música pra mim, ela é manchada pela qualidade da letra, digamos assim. Então, por isso que eu nem sei como outras pessoas podem... Tipo, acho que todo mundo que gosta dessa música gosta por causa da letra, eu diria assim, sabe? Não querer ofender ela nos outros quesitos, mas a letra pra mim é o que faz com que todas as pessoas ficarem revisitando, né? Aí a terceira estrofe ele canta assim: eu fui traumatizado. O que você diria se você estivesse olhando nos olhos da minha mãe? Na verdade ele fala mamãe, né? É até interessante, eu vou apontar porque que ele fala mama e daddy nas frases que ele vai cantar a seguinte, e eu acho que é como se ele estivesse utilizando um estado mental mais infantil, sabe? Porque ele vai falar especificamente dos momentos da infância dele nesse momento, sabe? Mas voltando agora para a letra: eu fui traumatizado, o que você diria se estivesse olhando nos olhos da minha mamãe? Nada, ele fala no back vocal, né? Nada. Provavelmente eu diria que provavelmente eu diria que eu estava bem, mas provavelmente eu estaria mentindo. Na verdade ele fala might depois probably, né? Mas eu falei duas vezes provavelmente, né? Mas enfim, provavelmente eu diria que eu estava bem, mas isso seria uma mentira. Então essa dor é como eu harmonizo. Causar um impacto é aquilo que eu personifico, né? É isso aí, você não pode eu estou fazendo música que você não pode me definir apenas pelos meus números no Spotify. Aí mais uma vez nessas duas últimas frases ele está passando a parte mais importante da estrofe, não necessariamente, mas talvez sim, por isso que ficou no final, né? Que tá querendo dizer que o que ele quer causar realmente é o impacto, né? É impressionar as pessoas com a arte que ele cria. E ele mesmo ressalta que os números dele não é tudo que importa, apesar dele ser um artista assim de sucesso, principalmente para os padrões de um artista independente, né? Dito assim, um artista que não tem uma gravadora por trás, né? Aí a próxima estrofe da música ele diz o seguinte, né? Com toda essa dor, tudo que eu queria era ser feliz. Minha mãe quase morreu no mesmo dia em que ela me teve. Estava dirigindo e swerved, tipo assim, derrapou, sabe? Ela derrapou e bateu e sofreu um acidente feio, sabe? O doutor disse que foi um milagre, que eu era um milagre olhando para o meu papai, né? Mais uma vez, ele fala daddy, né? Eu era um milagre olhando para o meu papai. Eu tinha 0, né? I was 0. Eu tinha 0 quando eu escapei da morte pela primeira vez, né? Então, basicamente, ele está falando de uma experiência de quase morte ainda no ventre, né? E
para quem acompanha esse programa, talvez imagine e deduza que eu particularmente considero as experiências dentro do ventre já a experiência da vida da criança, visto que ela está viva, ela está tendo conexão com a mãe dela, sabe? No sentido assim de que emoções que a mãe sente já estão sendo transferidas para a criança, né? Considerando a relação, assim, de realmente a única coisa, né, que a gente tem como exemplo exato do que está acontecendo ali, né, é a relação de mãe e filho mesmo, sabe? A relação de estar sendo criado uma vida e alimentada e numa, tipo, unido de uma forma que só acontece no momento que a vida está sendo criada, né? Dessa maneira. Então, basicamente, sim, eu já interpreto que tudo que tu vive nesse momento é a tua história de vida, tá te marcando, tá te traumatizando, tá te... Enfim, passa coisa sobre ti, né? Então, escapar da morte com 0 anos de idade já é algo impactante, né? E daí ele continua dizendo assim, tá, primeiro ele fala, né, eu tinha 0 quando eu escapei da morte pela primeira vez, eu tinha 6 quando o diabo me falou para tomar cuidado, né. Aí essa frase muitas pessoas já podiam se perguntar o que ele quer dizer exatamente, mas ele não deixa muita margem para interpretação, porque nas frases seguintes ele já fala assim, não conseguia dormir, eu tinha medo de ir para a minha cama. Lutando contra demônios, eu estava ouvindo coisas dentro da minha cabeça, né? Então já deixa bem claro que ele está falando de alguém psicótico, né? Eu já estou introduzindo essa palavra porque ele mesmo vai colocar na música. A próxima frase, daí assim, no clipe, esse é o momento que, tipo, a gente vê que tem 2 cenários. Tem o cenário dele sentado na casa dele, tem o cenário de que ele tá assim, ele tá sem as tatuagens dele, sem joias, sem nada, num espaço aberto, vazio, sabe? Isso dá pra entender que é como se fosse no interior da mente dele, né? E ali tu enxerga também algo, uma nuvem toda negra, sabe? Tomando forma, assim, no céu e se aproximando dele, né? Aí nesse momento ele fala bem assim, de volta ao médico, ele não tinha um diagnóstico. Então durante toda a minha vida eu me senti perdido enquanto lutava contra a psicose, né? Então, para quem já ouviu essa palavra muito e não sabe exatamente o que ela queria dizer, é simplesmente, né? E quando eu digo simplesmente, é para tentar passar o conceito adiante, é a ideia de que a pessoa ouve vozes, né? Eu, particularmente, aí eu tô fazendo uma análise no meio da letra, uma análise minha pessoal. Vocês sabem que eu não acredito que o cérebro humano funciona dessa forma de criar coisas. E então, para mim, a minha visão da experiência ouvir vozes é que, de fato, as pessoas podem ouvir vozes, entendeu? Só que agora, que vozes é essa? Da onde que elas vêm? O que que elas estão falando, né? É uma série de coisas que variam de vários cenários e várias situações e para várias pessoas que não tem como falar, né? Então, o que que esse artista especificamente escutou ao longo da infância dele, eu não sei, né? Mas basicamente quem acha que ouve vozes tem psicose, né? E é por isso que eu digo acho que, porque eu acho que, tipo assim, a pessoa realmente ouve vozes, né? Mas na cabeça, tipo, muitas das pessoas que se enxergam assim, eles não têm essa visão de mundo que eu tenho, né? Eles acreditam que ou eles estão loucos, ou estão enlouquecendo, ou estão ouvindo coisas que não podem existir, ou ouvindo demônios, né? Eu sei que esse artista ele é cristão, então provavelmente ele acreditava que o que ele escutava era demônios, talvez, né? Enfim, aí voltando para a letra, ele continua falando assim: falando comigo mesmo, esperando que ninguém percebesse. A minha mãe dizia para rezar sempre que eu escutasse as vozes. Vida ou morte, todos os dias eu juro que eu fazia escolhas. Eu fazia escolhas, cara. Aí essa segunda frase ele falou no back vocal, né? Com a vida na minha mão, tentando não perder o foco. Jogando basquetebol religiosamente para afogar o barulho, né? Ou para abafar o barulho, eu acho que fica melhor, né? Então, basicamente, também explica a relação que ele tinha com o esporte, com o basquete, né? Para tentar, né, evitar aquilo que a gente chama, né, de oficina, que não, mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, basicamente, se ocupar para não ficar prestando atenção nas vozes. E as pessoas buscam distração de várias formas, algumas menos saudáveis do que jogar basquete. Aí depois, na próxima frase, ele diz o seguinte: deixe-me te explicar como é deitar nos trilhos de trem, segurar em armas, contemplando explodir a própria cabeça, né?
Essa é uma. Eu já tive pensamentos suicidas e felizmente eu nunca segurei armas. Eu não sei se eu segurasse uma arma na mão, se eu faria uma bobagem, né? Mas deve ser uma coisa muito ruim. E daí, depois ele continua assim nessa estrofe: com os olhos fechados, imaginando tudo se tornar escuro. Ah, quando as pessoas passam por cima de você, você começa a se sentir feito um capacho. Foda-se. Deixa eu te fazer, mas deixa eu ser bem claro. Deus é o único que eu já senti medo. Mas você começa a ficar paranoico e olhar sobre o seu ombro. Quando todas essas pessoas têm te machucado durante tanto. Não. Quando essas pessoas têm te machucado por tantos anos. Né? Então, basicamente, mais uma vez, reforça a ideia de alguém que foi traumatizado por experiências ruins. Aqui, eu, a níveis pessoais, me relaciono muito. A parte de psicose, aí quem sabe eu reservo para o resto do programa sem contexto para explicar minha relação com a ideia de ouvir vozes, né? Relação pessoal com esse tipo de experiência, ou possível experiência. Mas agora, essa aqui daí, pra mim é mais identificável porque eu particularmente me sinto assim já na minha vida, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito mais difícil em confiar, muito mais difícil em criar intimidade, muito mais difícil em me importar com os outros, muito mais difícil em querer que os outros se importem comigo do que eu já fui ao longo da minha vida. E daí nesse momento é o momento que a nuvem negra, né, a suposta representação do abismo, eu diria, se aproxima bastante dele, e daí a voz dele começa a ficar mais dramática, etc. E ele começa a estrofe falando assim: então eu tive que escapar. Se você está me ouvindo, eu sei que você se identifica. Aqui também é interessante, é uma frase que ele guarda mais para metade da música, para meio que ele ter certeza que qualquer pessoa que ouvir até aqui, quando ele falar isso, tem maior chance de sentir identificação, né? Porque possivelmente quem não estava dando bola para a letra já fechou a música, né? Pode ser que tenha gente que não entenda nada de inglês, que clique nessa música e se interesse apenas pelo clipe e pelas emoções. Eu não descarto essa opção. Mas muitas das pessoas provavelmente estavam prestando atenção na letra, e quando ele fala essa frase, sabe? Se você está me ouvindo, eu sei que você se identifica. É como se ele já tivesse feito uma filtrada, sabe? E daí ele fala o seguinte: é aquele sentimento que você sente como se a sua vida e a sua existência tivesse sido um grande erro. Eu me sentia preso e não conseguia encontrar espaço. Então eu fui e me perdi nas coisas que eu criei. Desde que eu era uma criança, as pessoas odiavam e julgavam tudo aquilo que eu fazia. Então eu fui até a minha mente e eu criei o abismo. Cara, eu juro que eu criei, né? Então, isso aqui eu me identifico também em vários níveis, sabe? A diferença só é que eu não sou um artista bem-sucedido. Eu sou um artista fracassado, e artistas fracassados possuem uma vendetta pessoal com artistas bem-sucedidos, que tem esses tipo assim de crise existencial, né? É um cuspe na cara das pessoas da minha posição, né? Mas isso não é de maneira alguma descreditar a dor de pessoas bem-sucedidas. Eu já tô nessa vida há tempo suficiente para saber que muitas pessoas que têm sucesso em carreiras artísticas ainda assim têm mortes trágicas, seja por um verdadeiro suicídio ou então por escolhas de vida, tipo assim, que não eram saudáveis, mas que a pessoa estava tomando justamente porque ela estava em tremenda dor e tremendo desequilíbrio emocional, e por isso ela recorria a certas práticas ou costumes ou hábitos para se sentir um pouco mais satisfeita com a própria vida. Então eu entendo que ter sucesso ainda assim é muito doloroso, mas o artista que jamais experimentou ter sucesso, a dor maior dele é justamente o sucesso que nunca teve, sabe? Então é bem distinto, sabe? É bem distinto. Talvez quem já conseguiu muito mais do que esperava sinta uma dor que não esperava sentir nesse ponto, mas para aquele que nunca conquistou nem um pouco daquilo que pretendia, é inconcebível, sabe? A ideia de algo naquela posição doer tanto ou mais do que dói comigo estando aqui. Espero que eu tenha conseguido ser claro, justamente para representar bem a minha posição, né? Então, né? Mas continuando para a letra da música, né? Enfim, e o que ele fala aqui nessa estrofe, né?
ele menciona aquela frase que desde que ele era uma criança as pessoas odiavam e julgavam tudo que ele fazia. Essa é uma frase também que pode ser de fato um exagero ou pode ser de fato uma maneira que ele se percebia. Ele sentia que ele era muito julgado, muito mal interpretado, muito preterido nas relações pessoais dele, seja públicas ou familiares ou com amizades, enfim, sei lá o que ele está pensando especificamente quando ele fala isso. Eu particularmente consigo me identificar, não que nunca ao longo da minha vida tenha recebido aprovação, mas eu sinto que principalmente na minha infância eu era um bocado maltratado, um bocado mal percebido, muitas vezes sem haver necessidade, tá ligado? Não é como se eu precisasse sofrer alguma espécie de repreensão para me reajustar. Eu acho que eu só era maltratado por diversas questões que daí eu não vou poder me aprofundar nesse momento, mas então para mim esse tipo de frase, né, da pessoa destacar que desde a infância dela ela se sentia assim, ressoa muito forte comigo e eu imagino que não pode ser para todo mundo, sabe? Tem que ter pessoa que deve ter se sentido um pouco mais acolhida, um pouco mais aprovado, um pouco melhor recebido, deve ter tido gente com experiências de vida um pouco diferente, né? Mas sim, muita gente deve se identificar com isso. E quanto à história de criar o abismo, aí também, quem sabe, eu me desenvolvo melhor, assim, né? Depois da segunda etapa do programa, sem contexto, depois de eu ter concluído a análise da letra, digamos assim, né? Já vou até pensar, né? Eu tenho que falar do meu abismo e também da minha relação com ouvir vozes, beleza, né? E daí, a próxima estrofe dele talvez seja a minha favorita da música, né? Que daí ele diz o seguinte: no clipe é aquela cena que a gente vê que ele tá sentado no sofá e ele tá chorando, sabe? E ele diz as seguintes frases: como diabos todos vocês pensam que eu faço esses hits, né? Esses hits musicais, no caso, né? É porque eu fui quebrado, batido, arrastado, rido, humilhado, queimado e chutado. Então eu posso eu posso alcançar até esse grande fosso sem fim de dor e mágoa de todas essas merdas, né? Então deixa eu tentar ler um pouco mais fluido, porque essa música não repete nada, né? Então, como vocês acham que eu fiz todos esses hits? É porque eu fui quebrado, batido, arrastado, fui rido, humilhado, tipo, é que laughed at, riram de mim, melhor dizendo assim. Fui quebrado, batido, arrastado, riram de mim, fui humilhado, queimado e chutado. Então eu posso alcançar nesse fosso sem fim de dor e mágoas de todas essas merdas. E essa é a única razão pela qual vocês vêm até aqui, ou pelo amor de Deus, sequer sabem que Dex existe, que é o nome do artista, né? Dex. Não sei se eu tinha mencionado isso, né? Mas enfim. Agora que eu me liguei, será que eu não tinha falado até agora que o nome do artista era Dex e tinha dito para as pessoas irem ouvir a música The Abyss sem falar de quem era ela? Bom, tomara que tenha dado certo, né? Mas enfim, então, por que essa aqui é a minha frase favorita? Não só porque me emocionou muito a primeira vez que eu ouvi, e acho que nas cenas subsequentes que eu chorei, era especificamente nessa daí, né? Não só porque o próprio cara tá chorando na hora que ele tá falando isso, e tipo assim, não que ele não possa ter capacidade de interpretação, mas eu acho que provavelmente ele canalizava mais a dor e sofrimento real, tá ligado? Talvez ele seja um grande ator e ele possa trabalhar fazendo filmes, né? Mas eu realmente acho que nesse caso, considerando o que estava sendo dito, era uma cena que ele estava realmente canalizando, sabe, revivendo as experiências traumáticas que permitem ele ser um músico em primeiro lugar, basicamente, né? Porque é exatamente o que ele fala, né? Como é que eu posso fazer todas essas músicas? Porque eu passei por um monte de merda e eu tenho essa bola sem fim de dor e sofrimento que lá eu fico tirando coisas sem parar, né? E daí as frases finais são as mais sombrias, né? São as mais agridoce, porque ele pontua muito bem, sabe? E só por causa de todo esse sofrimento, dessa dor, dessa mágoa que ele tem, é a única razão pela qual as pessoas vêm até ele, né? No caso, para ouvir as músicas dele, e pelo amor de Deus, sabem que o Dex existe. Então, tipo, é só porque ele passou por um monte de coisa horrível na vida dele que faz com que as pessoas conheçam ele, queiram ir atrás dele e sequer saibam que ele existe, né? Então, é uma verdade muito agridoce, sabe? Muito amarga, né? E depois, a penúltima frase da música, ele diz o seguinte: é assim que é se afogar.
É assim que se parece quando você está perdido e você não pode ser achado. O abismo era um lugar que eu visitava, mas eu fui tanto lá que agora eu estou perdido e agora eu estou preso aqui, né? Essa aqui também é muito identificável para mim, né? Aí depois eu posso adicionar melhor. Mas basicamente ele está dizendo, era um lugar de dor e sofrimento que ele ia para compor as músicas, só que daí agora, basicamente, é a vida dele, entendeu? A vida dele é aquela dor e sofrimento porque ele está sempre vivendo e revivendo aquelas dores, aqueles traumas, aquelas emoções, porque esse que é o Dex, no final das contas, sabe? O Dex, se tu tirar as dores, as mágoas, os traumas dele, ele não sabe o que é viver de outra forma, basicamente, porque se sempre que ele vai compor, ele ia até o abismo e ele compunha o tempo inteiro, então ele tá sempre lá, sabe? Ele tá sempre lá e agora ele se sente preso, basicamente. Mesmo depois de ele ter feito sucesso, porque eu sei que, tipo assim, ele é um cara que ele começou a carreira dele já faz mais de 10 anos, só que já faz uns. Não vou dizer data, mas no mínimo uns 4 ou 5 anos que ele tá fazendo bastante sucesso comparado ao que ele já tinha feito antes, tá ligado? Então, definitivamente, e essa música é do ano passado. Então, definitivamente agora ele tá vivendo muitos sucessos que anos atrás talvez ele não sabia que ia viver, mas agora, né, ele ainda tá nas mentalidades de quem achava que ele ia fazer sucesso, talvez, né? Enfim. E daí. ah, O que eu tava falando? Ah, tá. É que eu parei de analisar no meio da estrofe. Tem mais uma parte dessa mesma estrofe que ele diz o seguinte. Essa aqui também eu já chorei ouvindo essa frase aqui, essas frases dele, que ele diz o seguinte: isso não é uma música, isso aqui não é maneiro. Isso sou eu implorando para todos vocês me jogarem uma corda para que eu possa sair da onde para que eu possa sair do lugar aonde eu vim parar quando eu perdi a esperança. Então, olha a força de tudo isso. Eu gaguejei muito porque eu estava formulando algumas partes, né? Vamos de novo. Isso não é uma música, isso aqui não é maneiro. Isso sou eu implorando para todos vocês me jogarem uma corda para que eu possa escapar do lugar aonde eu vim parar quando eu caí e eu não tinha mais esperanças. Então, basicamente, ele já devia ter desistido de tudo da vida dele, até de sucesso, até de chegar a algum lugar, até de sobreviver. E nessa situação, ele começou a ter um sucesso, só que o estado mental dele, até hoje, é aquele de lá ainda, tá ligado? E o jeito que ele coloca aí, né, e tem uns gritos no back vocal dele gritando help me, sabe? Me ajude, sabe? Então, assim, como eu falei, cara, eu tenho vários exemplos de artistas, né, que cometeram suicídio na música, por exemplo. Então, eu realmente, assim, eu fico preocupado, entendeu? Porque pode ser só um drama, né? Um drama, assim, porque, né, quantos artistas já falaram sobre pensamentos e ideações suicidas? Bom, artistas demais. Quantos artistas de fato cometeram suicídio? Um número bem menor, né? Só que eu não sei qual dos dois esse cara vai ser. Eu realmente espero que ele não faça mal para si mesmo, não só porque eu admiro a arte dele, mas porque eu não gosto que nenhum ser humano faça isso consigo mesmo, sobretudo alguém que eu acompanho ele, nem que seja através dos seus trabalhos artísticos, né? Mas essa estrofe dele, esse final de estrofe dele é literalmente ele falando, olha só, isso aqui sequer é uma música, sabe? É eu realmente implorando para alguém me resgatar de um lugar que eu vim parar quando eu tinha perdido toda a esperança. Então, isso daí sim ressoa comigo, porque eu estou exatamente nesse lugar, né? Eu estou exatamente nesse lugar. E daí a última frase da música, ele também é muito boa, né? É difícil escolher uma estrofe favorita. Na verdade, não é a última frase, é a última estrofe. Ele termina falando assim, ó: deixe-me explicar. Eu tenho sido Dex por tanto tempo que eu tenho um PTSD em inglês, né? PTSD em inglês, mas em português é... Como é que é mesmo? Transtorno de estresse pós-traumático. TSPT, eu acho que fica, né? Mas é isso que ele fala, né? Eu tenho sido Dex por tanto tempo que eu tenho um PTSD quando alguém fala o meu nome verdadeiro, né? Então, basicamente o que ele está querendo dizer é que o Dex é essa persona, a personalidade artística dele, que basicamente é reconhecido como um artista de sucesso e é amado e é aplaudido e as pessoas amam ele, gostam dele. Mas quando alguém fala o nome dele, real, lembra tudo que ele viveu antes do Dex existir, basicamente, né? É o que eu consigo entender. Ele
mas esse não foi o final. Ele fala ele fala algumas coisas depois disso que conclui a música bem assim. Mas eu acho que esse é o preço que você paga. Eu não queria ser assim, mas eu acho que é o que é dentro do abismo, né? E essa frase especificamente, né? Eu não queria ser assim, é outra coisa que eu já falei muito pra mim, né? Aí tu se pergunta, né? Se um artista de sucesso consegue falar isso sobre si mesmo, imagina aqueles que não conquistaram coisa alguma produzindo sua arte. Mas essa é a música, né? The Abyss, do artista Dex, né? Um cara que rapidamente está se tornando um dos meus rappers favoritos, talvez o rapper favorito. Eventualmente eu vou trazer outras letras dele, mas essa música em específico tinha ficado morando na minha cabeça direto os últimos 3 ou 4 dias, sei lá. Então eu precisava compartilhar aqui num programa sem contexto para poder externalizar uma série de pensamentos, opiniões, sensações que eu tive enquanto ia digerindo essa música nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente acho que é o tipo de música que causa uma impressão em qualquer pessoa que se sujeitar a passar por ela, sabe? Qualquer pessoa que parar, eu vou ler essa letra, eu vou prestar atenção, eu vou ver o que esse cara tá querendo me dizer. Eu acho que qualquer pessoa que se sujeitar a isso de fato ficará impressionado, sabe? Porque eu acho que tem uma receita muito forte, muito visceral, muito autêntica. É até apelativa de certa forma, mas apelativa da melhor maneira, né? Quando eu me sujeito a dar tempo para a arte dos outros, tudo que eu quero é que eles me impressionem. Tudo que eu quero é que eles me incomodem, ou que eles me agradem, que eles me assustem, que eles me entretenham, que eles me divirtam, que eles me causam alguma espécie de angústia, de frustração, de incômodo, enfim. A última coisa que eu quero é sentir tédio, sabe? A última coisa que eu quero é torcer para que chegue ao fim logo, porque isso aqui tá me fazendo sentir perda de tempo. Então qualquer artista que é capaz de me prender em emoções, em sensações, pra mim é só isso que eu tô buscando, entendeu? E eu acho que essa música, ela faz isso com qualquer pessoa, basicamente, pela rota que ele seguiu, né? Mas é isso aí que eu queria comentar no aspecto musical desse programa sem contexto. Bem, antes de prosseguir, só tenho que fazer uma correção. Na realidade, esse artista, né, o Dex, de fato é canadense. Eu achava que ele era norte-americano, ou melhor dizendo, norte-americano de fato ele é, né? Eu achava que ele tinha nascido nos Estados Unidos, mas não, ele é um cara que nasceu no Canadá, né? Então, para migrar para os outros temas desse programa, eu vou responder 2 questões que eu já tinha me perguntado enquanto estava fazendo a análise da letra dessa música, que é referente ao meu abismo pessoal, né? Me apropriando do título dessa música, e também sobre a ideia de escutar vozes. Eu vou começar com essa ideia de escutar vozes também, né? Então, assim, né, no mundo consensual, né, as pessoas se acostumaram a definir que ouvir vozes é um sintoma de psicose, né? Então, vamos tentar definir mesmo essa ideia de ouvir vozes. Eu, particularmente, eu sempre tive muitos diálogos internos. E, apesar desses diálogos internos acontecerem muitas vezes sem som, pelo menos eu não acredito estar ouvindo um som, eu sempre tinha essa ideia de estar tendo essa conversação. E honestamente, eu nunca tive uma noção clara, exata, plena, se era assim, eu mesmo, outra pessoa, uma entidade, uma manifestação, Deus, espíritos, pessoas desencarnadas, sei lá, né? Inclusive eu já fiz até um programa sem contexto que eu também menciono sobre o conceito de tupamancia, né? Que é praticado por monges, que eles criam, é como se, utilizando a mente deles, eu não sei se a expressão certa seria criar, né? Mas através da mente deles, eles entram em contato com... É melhor falar que criam para partir de uma lógica materialista, né? E não perder quem estiver me ouvindo. Então, assim, a tua mente cria uma personalidade para conversar contigo, só que no caso dos monges, eles fazem isso de propósito, né? Com intenção, para fazer com que a mente deles criem professores, sabe? Muitas vezes professores que vão ensinar eles a desenvolver talentos específicos, artes específicas, sabe? Desenvolver certas partes
da sua própria personalidade ou da sua prática religiosa, sabe? E quando eu ouvi isso daí, apesar de para muitas pessoas parecer algo assim, uma abstração difícil de se relacionar, para mim foi o contrário, porque através das minhas conversações interiores, eu várias vezes sentia que o intuito desse diálogo interno era sim de transmitir uma espécie de conhecimento, de sabedoria, de esclarecimento, de informação, sabe? Isso ao longo da minha vida inteira, sabe? Eu sentia que se eu me dedicasse um pouco a refletir sobre algo, eu teria uma espécie de avanço com relação a um conhecimento sobre aquilo, né? E eu sei que isso pode parecer presunçoso para muitas pessoas, mas para mim eu não consigo nem enxergar mais dessa forma, porque, sei lá, sempre foi assim, entendeu? Literalmente é um fenômeno, né, que eu podia experimentar diariamente, mas não necessariamente eu vivo diariamente, porque, né, como eu falei, envolve dedicar-se um pouco a mim mesmo, sabe? E não só dedicar-se a mim, mas dedicar-se ao processo de refletir e refletir sobre algo que me é importante, sabe? Algo que me seja interessante tanto a níveis pessoais quanto a níveis existenciais, sociais, culturais, né? O que for. Então, é um negócio assim que tá voltando sobre a ideia de ouvir vozes, sabe? Eu tinha essas conversações e como eu não tinha muitas assim, referências para comparar, eu não sabia se isso era comum ou normal. E até onde eu sei, hoje em dia, tem pessoas que não vivem isso, né? Até onde eu sei, tem seres humanos que não têm o costume de ter diálogos profundos consigo mesmo, mas, na minha opinião, todo mundo pode passar por isso. Eu não acho que essa é uma capacidade de poucos. Eu acho que talvez apenas por questões que eu não me sinto qualificado, né, para ficar elaborando o porquê, né? Eu acho que tem pessoas que experimentam esse tipo de aspecto da psique humana mais cedo e tem outras pessoas que não vivem muito isso ou não vivem com muita frequência. Isso tomando por base os relatos das próprias pessoas, sabe? Para mim, enquanto criança, eu pensava que todo mundo passava por isso, né? Todo mundo tinha essa espécie de conversa consigo mesmo, debate consigo mesmo, e inclusive de naturezas diferentes, né? Bom, os cachorros estão latindo bastante aqui agora, espero que não seja o suficiente para atrapalhar. Eu vou, em primeiro lugar, fechar a janela para diminuir um pouco o som, né? Mesmo que esteja quente. E vamos continuar, porque eu não quero perder a linha de raciocínio nem parar de gravar no momento. Então, né? E também, ao longo da minha vida, a natureza dessa voz, obviamente que ela modificou-se, né? No sentido de que, assim, da mesma forma que eu já me senti ouvindo, prestando atenção em coisas que estavam sendo ditas pro meu bem, eu também já, ao longo da minha vida, experimentei estar ouvindo coisas que eu acredito que não são para o meu bem, né? Só que o ponto é, isso aqui já vou introduzir talvez até algo que viria mais adiante, né? Mas, bom, eu vou tentar não atropelar meu próprio roteiro mental, né? Então, digamos que essa relação que eu tenho com ouvir vozes, sabe? Eu acredito que eu ouço vozes, entre aspas, mas é que a minha relação com isso é muito mais tranquila do que a maioria das outras pessoas, sabe? Eu, quando ouço vozes me falando coisas ruins, é que também não sei se é a diferença, mas é o teu pensamento só. Tem gente que vai dizer, mas não, tu não tá ouvindo vozes, tu tá pensando. Então, mas de vez em quando tu pensa de uma forma mais vocalizada e tudo mais, né? E de outras vezes não, né? Mas, só para deixar bem claro, eu nunca achei que estava ouvindo vozes de uma forma sonora mesmo, sabe? Não é essas experiências que eu tenho aqui na Terra. Eu não costumo estar vivendo algo né, e eu achar que estou ouvindo algo. Mas até onde eu sei, a maioria das pessoas reclamam das vozes dentro da cabeça mesmo, sabe? É muito raro alguém reclamar de escutar vozes, assim, em voz alta, sabe? Ela tá vivendo a vida dela e ela escuta o som e aquilo é atormentador. A grande maioria das pessoas reclamam, né, das vozes da cabeça. Muita gente... Eu já vi muitas pessoas tentando descrever fenômenos mais ou menos como eu tentei descrever aqui. A diferença é que a maioria das pessoas descreve de uma forma muito mais ruim, sabe? Eu, particularmente, até quando eu estou ouvindo coisas ruins na minha cabeça, eu sempre tenho a noção de que faz sentido ouvir coisas ruins no ponto de vista de que,
seja no ponto de vista psicológico ou espiritual, né, existe a possibilidade de a gente estar escutando coisas ruins, danosas, destrutivas. Inclusive, é através de tu ser capaz de discordar daquilo que está sendo falado é que tu percebe uma certa individualidade, né? Porque tu só pode concordar ou discordar de algo a partir de, né, alguma premissa que está sendo exposta, né? Não tem como tu concordar com o nada ou com o tudo, né? E nem discordar daquilo. Então, primeiro tem que ter uma vocalização interior para tu poder individualmente se impor a ela, sabe? Seja uma voz interior que tenta te orientar para tu poder ter aquele diálogo interno de assim, não, eu não vou fazer isso, ou sim, eu vou fazer isso. É importante que eu faça isso. Tu ter esse tipo de de realização interior, né? Mas vem depois de que tu recebeu essa influência positiva ou negativa que tentou te sugestionar algo, da mesma forma que se chega uma voz destrutiva para ti, falando para ti assim, que tu não vale nada, que tu não presta, que tu é um merda, que ninguém vai se importar se tu não tivesse mais vivo, esse tipo de coisa. Se tu ouvir isso, tu também tem a oportunidade de concordar ou discordar. Tu pode, ao mesmo tempo que tu pode estar no estado mental, que aquelas mensagens são tão horríveis e tu concorda com essas abominações que tu mesmo tá falando pra ti, entre aspas, né? Já que eu tô sugerindo que não é tu mesmo que tá falando pra ti, não. Ou tu pode ouvir aquilo e falar assim, não, isso não é verdade, não é isso que eu acredito de verdade. Eu sei que não é isso que eu penso de verdade, sabe? Eu sei que, né? Ou tu pode acreditar que o teu cérebro que tá doente, porque tu tá por várias questões faltando um pouco de, né, felicidade, né, nos teus neurônios, digamos assim, não é bem o que eu queria ter dito, porque o lado que eu queria falar é mais no ponto de vista, assim, de que tu sabe que tu tá sendo, assim, pode estar sendo afetado, né, negativamente por seres, por energias, por espíritos, por entidades que não necessariamente querem o teu bem, mas o ponto é que tu ainda tá vivo e que as coisas ainda podem mudar, algo ainda pode ser feito a respeito, né? Aqui no mundo material mesmo, enquanto tu estiver por aqui. Então, não sei se eu consegui responder bem sobre essa ideia da minha experiência com vozes, porque de fato é algo muito complicado, né? Experiência com vozes. É um conceito bem audacioso de tentar elaborar para outros seres humanos sem parecer um maluco. E depois o abismo pessoal, bem, aí eu posso dizer para vocês que esse meu abismo pessoal é construído de duas formas. Eu também entendo todo o aspecto, assim, tipo assim, eu sei praticamente tudo que me machucou na minha vida, sabe? No ponto de vista, assim, de que por causa dessa personalidade obsessiva que eu tenho, eu já refleti sobre todos os anos da minha vida, todas as passagens que eu já tive na minha vida, a ponto de que tudo que me causava, tipo, desconforto, não que ainda não me cause, tipo, eu não vou ser assim, deixa eu ir até o final para depois eu poder fazer os esclarecimentos, né? Eu já refleti sobre todos os pontos da minha vida, inclusive todas as coisas ruins, todos os traumas, a ponto de que, superficialmente, nenhum deles me incomoda mais, no sentido assim, de que eu posso mencionar tudo de ruim que já aconteceu comigo sem necessariamente ter que reviver aquela experiência, porque eu já revivi elas vezes o suficiente, porque enquanto eu estava fazendo esse processo natural de investigar minha própria vida, eu acabava me confrontando com os capítulos ruins, e ao longo da minha vida, vários capítulos ruins, e eu não lidava com eles naquele momento, porque cada vez que eu pensava um pouco naquilo, me causava desconforto, estresse, e eu saía daquele espaço, né? E daí, ao longo da minha vida, isso aconteceu tantas e tantas vezes que eu fui indo cada vez mais longe em todos os locais. E daí pode ter algumas poucas coisas que eu ainda não me lembro, que o meu cérebro, que a minha mente está me guardando ainda, mas a grande maioria dos meus traumas e frustrações, e de todos os níveis diferentes, sabe? Desde pequenas incomodações que eu imagino que de alguma forma causaram uma impressão em mim, e ainda assim persistem comigo, até problemas maiores que eu entendo que eu apenas ter consciência que eles existiram não soluciona eles, tá ligado? Não faz com que esses traumas não existam, não faz com que eu saiba lidar com eles, não sabe com que as reações emocionais que eu tenho, caso eu faça questão de revisitar aquilo de maneira bem plena, não é porque eu sei de todas essas coisas que eu sei como combater elas, sabe? É o que eu queria dizer com isso, né? Com todas essas palavras. Então, essa é parte do meu abismo pessoal, sabe? É todas as dores, as mágoas, os traumas do passado que eu sei que existem e que eu posso revisitá-los. E, tipo assim,
E por várias questões. Em primeiro lugar, uma pessoa verdadeiramente plena, ela tem que ter contato com essas suas coisas também, sabe? A questão é de que ela transcendeu aquela dor e aquela dor não mais controla ela no presente, sabe? Basicamente isso. Mas toda pessoa plena e completa tem que estar por dentro de tudo que já te fez sofrer e chorar, e tu tem que ter, como posso dizer assim, já tinha falado uma boa expressão, né? Que é tu tem que ter ido adiante daquela dor, sabe? Tu tem que ter superado aquela dor, tu tem que ter transcendido aquela dor, né? E daí, sei que eu não estou nesse ponto, né? Sei que eu não estou nesse ponto, mas ainda assim eu sei que essas dores existem, essas traumas existem, consigo me compreender pelo menos um pouco melhor do que eu me compreendia antes, de me reconhecer como uma pessoa que tinha passado por essas experiências, mas sim, ainda estou no estado que eu preciso de aprender como reagir após ter reconhecido elas, tá ligado? Então, né, longe de mim querer passar alguma imagem de estabilidade emocional e psicológica que não corresponde com a minha realidade nesse momento. Tá, mas daí outra parte desse meu abismo pessoal é também, tipo assim, eu sou, né, um artista e quando eu falo isso eu penso principalmente na minha carreira enquanto escritor, né? Mas eu não tenho problema de falar essa expressão mesmo assim em voz alta, porque é outra das várias coisas que eu entendo que pra gente que não pensa sobre essas coisas pode parecer pretensioso, arrogante, seja lá o que for. Mas do meu ponto de vista não, sabe? Pra mim, artista, quem cria arte, eu sou uma pessoa que me considero criativa, eu sou uma pessoa que, se eu conseguisse rentabilizar a minha arte, eu viveria ainda mais dela, né? No presente momento não é algo que eu consiga sustento através desses talentos artísticos, né? Mas definitivamente eu me considero um artista, né? Não só porque eu já escrevi 2 livros de fato e estou para terminar de escrever um terceiro, e já faz um tempo que eu estou para terminar de escrever, mas eu acabei de dar uma explicação de porquê, né? Então, é o tipo de coisa que eu, me enxergando como um artista, a vida inteira também eu fiz questão de averiguar emoções, sentimentos, sabe? Eu fiz questão de utilizar da empatia que eu sempre tive desde a minha infância para me colocar em muitos locais, principalmente locais que eu nunca ia viver, sabe? Situações, cenários. Utilizando essa empatia, tu te coloca em ambientes muitas vezes de dor, de sofrimento. Tu te coloca também muitas vezes em ambientes de maldade também, né? Porque, na minha opinião, também é muito importante tu utilizar essa empatia. Aí tô falando bem da parte artística, mas na vida real isso também tem bastante relevância. Mas na parte artística, principalmente, se eu pretendo escrever coisas que causam frustração nas pessoas, raiva, se eu pretendo fazer com que as pessoas se incomodem, se eu pretendo fazer com que as pessoas sintam medo, se eu pretendo fazer com que as pessoas, né, sintam pavor, horror, né, desprezo por personagens e por acontecimentos, por cenas, eu tenho que estar familiarizado com esses sentimentos, tá ligado? Eu tenho que saber me colocar no lugar de quem tá sentindo toda essa violência, essa agressão, e obviamente que ao longo da minha vida eu utilizei a arte dos outros para isso, né? Só que, né, além de utilizar a arte dos outros para isso, eu vou nesse lugar, né, por vontade própria, porque quando eu vou escrever, eu tenho que ir nesse lugar também, sabe? De vez em quando tem gente que vai assistir um filme justamente para isso. Ela também quer receber várias emoções negativas, porque aquilo lá, de alguma forma, é satisfatório. Eu entendo muito bem nisso. Só que agora, quando tu tá criando, tu também tem que visitar esse tipo de lugar, né? Se a história que tu tá escrevendo não é uma história que só passa sentimentos bons, tu tem que conseguir, sabe, como é que eu vou criar a personalidade de uma pessoa ruim, sombria, ou no meu caso que eu escrevo ficção, como é que eu vou escrever de monstros e demônios se eu não conseguir adquirir uma personalidade minimamente assim, ó, predatória do ponto de vista do ser humano, sabe? Se eu não conseguir, na forma que eu descrevo as ações daquele personagem e da forma que aquele personagem se relaciona com os seres humanos, se eu não conseguir fazer com que transpareça o mínimo de pavor nos personagens que lidam com eles, como é que eu vou conseguir fazer com que o ser humano que está lendo aquele papel, né, ou não necessariamente papel, mas em papel fica melhor, né? Mas o ser humano que estiver lendo aquelas palavras, né, vai se sentir tocado também de alguma forma, sabe? Então, isso daí é algo que o artista não pode abrir mão, basicamente, sabe? O artista ele não pode abrir mão, mesmo que na vida real todo mundo queira evitar contato com essas emoções, né? Todo mundo queira evitar com uma série de sentimentos predatórios, né?
Justamente porque na vida real talvez tu não tenha que lidar com coisas tão horríveis e sombrias. Tu vai ter que lidar com muitas coisas ruins, né? Mas não necessariamente tu vai ter que lidar com coisas macabras, sabe? Não necessariamente tu vai ter que lidar com coisas sombrias. Mas agora, se tu é criação de arte e a linha de arte que tu quer criar vai causar pavor, desconforto, incômodo, tristeza, angústia, né? Enfim, se tu pretende fazer com que as pessoas que estão consumindo o teu produto sintam emoções ruins, negativas, tu tem que se acostumar a mergulhar nesse tipo de cenário para tu conseguir trazer para as pessoas, entendeu? É o mais simples e sintético que eu posso falar para vocês. Então, não é à toa que parece que todo e qualquer artista tem uma série de problemas na vida, não só porque todo e qualquer ser humano tem uma série de problemas na vida, mas é que, assim, pra mim isso aqui é uma verdade pra qualquer... Aí, assim, eu não gosto de... Vocês já me viram falando a definição de arte, né? Pra mim, arte é, né? Então, eu realmente não fico cagando regra sobre o que é arte ou o que deixa de ser arte, né? Mas... Aí, agora, sendo um pouco mais elitista, mas vou fazer... Tipo, tô deixando bem claro que é isso que eu vou estar fazendo aqui no momento, né? Mas pra mim, pro meu gosto pessoal, enquanto eu gosto, enquanto eu decido consumir arte, entendeu? Eu costumo me sentir muito mais tocado e motivado por coisas que eu sinto que a pessoa investiu uma energia, investiu um tempo, investiu uma emoção naquilo lá, entendeu? E eu entendo que isso pode ser subjetivo, e eu entendo que trabalhos artísticos que, na minha opinião, parece que não teve, sabe, lá muita entrega, para outras pessoas podem parecer que receberam muita atenção e por isso que elas têm conexão, entendeu? Então, por isso que eu tô falando que essa é o que funciona para mim, para outras, e assim como outras pessoas podem dizer, não, eu gosto de arte barata, fútil, vulgar, sem nenhuma entrega, feita só para entreter e gerar dinheiro. Assim como tem músicas nesse estilo que eu também gosto, sabe? Só que, né, aqui daí agora, bom, então já praticamente, assim, não que eu me contra-argumentei, mas basicamente eu fiquei tranquilo comigo mesmo, porque as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Mas aí, né, por que eu entrei nessa explicação? É que eu não tô querendo dizer que o artista que só faz arte... aí eu vou usar a expressão rasa, sabe? Por isso que eu falei que eu não tô me escondendo, né? Não vou fazer aquilo que eu critico os outros de fazerem, sabe? Eu não vou me esconder no fato de que eu tô querendo fazer algo que eu não acho que é justo, sabe? Eu não acho que é justo definir valor de arte, basicamente, né? Mas agora, ainda assim, eu acho que, para falar bem honestamente, eu tenho que ir contra parte do meu princípio também, né? Por isso que eu tô sendo sincero para as pessoas que quiserem achar, não, Renan, eu acho que aí tu viajou, ou acho que, sabe, não precisava de tudo isso, mas, bom, voltando, né? Tá, então... Eu acredito sim que a grande maioria dos artistas que produzem arte bacana estão sim fudidos e quebrados, e quando eu digo a grande maioria mesmo, cara. 80, 90%, sabe? 80, 90%. Pode ter uma pouquíssima minoria de pessoas que é artista ativo, sabe? E quando eu digo artista ativo é em todas as áreas e pra ir mais longe, assim, cara. E quando eu digo fudidos e quebrados é de todos os níveis. Tanto a pessoa que ela é fudida e quebrada, mas ela é uma pessoa incrível pro mundo à volta dela, mas tanto a pessoa que é fudida e quebrada e ela também é uma pessoa escrota, perversa e maldosa, sabe? E eu tô falando de todos os níveis da arte. Tanto pessoas da música. Eu acredito que a maioria dos músicos, sabe, tem problemas e frustrações e mágoas e, sabe, coisas a resolver e despejam na música deles um pouco daquilo ali e se, né, utilizam das dores e traumas e mágoas passadas para produzir arte, sim, né? Óbvio que alguns gêneros mais e outros menos, sabe? Óbvio que tem gêneros mais comerciais e outros gêneros menos comerciais. Isso daí é um fato e que eu estou de acordo que existe. Né? Mas aí tentando fazer uma grande amalgamação, se a gente pudesse pegar todos os músicos do mundo, eu diria assim que a grande maioria tem problemas emocionais, psicológicos, frustrações, né? De daí, como eu falei, de todos os níveis de músico, tanto o músico praticamente amador que compõe e poucas pessoas sabem o que ele cria, até os grandes músicos que são ouvidos por milhares ou milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E daí, indo adiante, mesmo vale para artistas de outras áreas, entendeu? Tanta gente que escreve, tanta gente que desenha, tanta gente que atua também, atores e atrizes, sabe? Mesmo sendo um negócio assim que... Porque muitas vezes a pessoa que
que tá... Ou o pessoal de stand-up também, sabe? Comediante, humorista, como vocês quiserem falar. Eu realmente acho que a grande maioria das pessoas, né, estão quebradas em geral, mas para criar arte eu acho que esse lugar é muito comum, tá ligado? Inclusive, né, eu entendo quando o Dex fala ali na música, sabe, que ele tá preso naquele lugar, e eu também entendo aquela ideia das pessoas que pensam assim, que se elas não tiverem mais dores, da onde que elas vão tirar a inspiração delas, sabe? Aí é uma ideia de que tu não corrige tuas dores porque tu quer ter aquilo lá para se alimentar também, né? Eu não enxergo tão simplesmente assim, sabe? Eu não acho que seja um auto-sabote desse nível, porque eu não acho que consertar suas dores e suas mágoas seja tão fácil assim, né? Então, hoje em dia eu nem julgo muito também os fins trágicos que acontecem desses artistas, sabe? Enfim, bom, aí acho que eu já consegui elaborar bem sobre essas duas ideias, sabe? Acho que vocês entenderam mais ou menos o que é o abismo para mim, e eu acredito que para vários outros artistas é a mesma coisa, sabe? É a combinação das emoções e sentimentos que eles se acostumam a sentir para compor as suas artes, para construir as suas artes, com todos os traumas e dores que fizeram eles sentirem parte daquelas emoções na própria pele, sabe? É isso que eu posso definir para vocês, né? Mas então, o que eu tinha separado de outros assuntos que eu ia mencionar nesse programa, né? Isso aqui eu já não tenho, tipo, tem a ver com a música, mas isso aqui já estava totalmente em estilo programa sem contexto, né? Mas eu tinha, assim, umas poucas anotações sobre assuntos referentes ao que eu tinha falado no programa sem contexto anterior, só que eu acho que você nem precisa ter ouvido o programa sem contexto anterior para pegar o bonde andando daqui em diante, né? Mas, vamos lá, né? Então, entenda que tem alguma coisa, se tu, pra ti não ficar tão perdido, são reflexões minhas que ainda tem a ver com uma questão existencial, filosófica, que contrapõem as minhas visões de mundo, né, com lógicas predominantemente cristãs, sabe? Porque era isso que eu estava falando no programa anterior. Então, se vocês não, para não ficarem completamente despreparados para o que está vindo a seguir, né? E uma das reflexões daí era basicamente de uma afirmação que daí nem tem nada a ver com o cristianismo, mas é de uma ordem mais materialista de modo geral, né? Que numa das conversações que eu vi por aí, as pessoas estavam uma hora elaborando aquela ideia, né, de que as percepções alteram os objetos, né? E a outra coisa que eu posso utilizar como ponto de partida para voltar a descrever como que eu enxergo a realidade e o que o cérebro humano é capaz de fato de fazer, né? Eu sou o tipo de pessoa que não enxerga o mundo dessa maneira, de que acredita que a percepção das coisas alteram os objetos, sabe? A única coisa que é, tipo, a minha percepção sobre um objeto e a tua percepção sobre o objeto não altera ele, na minha opinião, sabe? O objeto está ali, o que muda é as nossas percepções. A minha percepção pode ser uma, a tua percepção pode ser outra, mas nem a minha percepção é o objeto de fato, nem a tua percepção é de fato o objeto, entendeu? Então, para mim, o ponto central da ideia é de que não é a nossa mente que está fabricando as coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que no presente momento, já faz uns tempos, não sei quantos tempos, meses, anos, sei lá, eu não acredito nessa visão de mundo de que o nosso cérebro cria as coisas, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que dá credibilidade também para aquele relato de que o mundo pode estar sendo uma espécie de simulação e tudo mais. E aqui eu admito que eu não tenho uma prova, sabe? Tipo, se tu quiser acreditar nessas visões de mundo, acredite, porque eu não tenho como te provar essas coisas. Da mesma maneira que tu não tem como me provar que o cérebro humano cria qualquer coisa, né? Então eu vou tentar passar por várias etapas para pegar as pessoas que nunca ouviram eu falando sobre isso e entenderem qual é o fundamento do meu raciocínio, pelo menos. Que é assim, vamos pegar, por exemplo, as imagens mentais que nossos cérebros criam, sabe? Por exemplo, assim, memórias. Vocês têm memórias, né? Você consegue se lembrar de capítulos da tua vida. Tá, mas vocês também conseguem criar imagens originais, né? Tipo, pra mim eu sempre consegui, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me considerei criativa e criava cenários para depois escrever livros, então eu sempre me enxergava assim, criando as coisas. Mas imagino que mesmo que tu não seja artista, escritor, nada do tipo, se eu te mandar enxergar alguma coisa, tu vai enxergar, o teu cérebro vai criar, sabe? Eu uso essa linguagem para simplificar meu raciocínio, mas dentro de mim, no meu íntimo, eu não acho que nossos cérebros criam as coisas, entendeu? Enquanto eu tô falando para ti, eu tô enxergando um monte de coisa aqui no meu cérebro, sabe? Tô enxergando, tendo uma série de visões ou de fabricações
ao mesmo tempo que várias delas não são lembranças, sabe? Tenho certeza absoluta que as imagens que eu estou vislumbrando no interior da minha mente não é uma memória de um capítulo que eu vivi, alguma coisa do tipo. Da mesma maneira que também não é algo que eu estou enxergando. Tem gente que vai defender que é simplesmente uma espécie de mistura de várias coisas diferentes que me influenciaram, e agora nesse período aqui que não dá nem para chamar de ocioso, porque eu estou criando um programa ao mesmo tempo, né? Mas enquanto eu estou fazendo uma atividade aqui, o meu cérebro tem um lado dele que ainda se presta em estar fabricando uma imagem que não tem lá muito... Não tem razão alguma, basicamente, sabe? O meu cérebro está gastando energia ou desperdiçando a força dele fabricando algo para me gerar uma espécie de entretenimento que eu sequer estou buscando. Afinal, o que eu estou enxergando no interior da minha mente não é algo que eu vou descrever, não é algo que eu vou experimentar. Afinal, sequer existe, apenas o meu cérebro está criando, né? Então, assim, não acho que seja isso, entendeu? Eu realmente acho que o nosso cérebro se conecta com as coisas e se conecta de várias formas. A gente se conecta tanto com as coisas que a gente enxerga no mundo consensual, né? Que é o que as pessoas chamam de mundo real, os objetos que tu toca, aquilo que tu enxerga, o rosto das pessoas, sabe? Esse que é o mundo materialista consensual, que eu não nego que ele exista. Só que eu acredito que o nosso cérebro, ele também tem uma capacidade de se conectar com uma série de outras coisas, sabe? Não só os sons e as frequências, né, que a gente sente na nossa vida, mas também essas imagens, sabe? As imagens que a gente enxerga. Para mim, elas são isso, elas são imagens que a gente enxerga. O que exatamente elas são, eu confesso para vocês que eu não tenho uma definição específica e exata. Mas o meu ponto é, está sendo criado é algo assim que não existe em lugar algum, em nenhum lugar, em nenhuma dimensão, em nenhum universo, não existe em lugar algum. Só existe dentro da tua mente e apenas o teu cérebro está criando isso que tu está vendo. Né? Para começar, vendo como, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando isso para vocês, eu estou enxergando o mundo aqui na minha volta, sabe? Eu estou enxergando os objetos, eu não saí desta realidade. Mas nada disso me impede de ter visões de outras coisas enquanto isso está acontecendo, sabe? Simultaneamente. Então, essa é um fascínio que eu tenho por essa própria lógica da criatividade e da imaginação, essa palavra que eu queria ter utilizado, na verdade, sabe? Porque eu sempre me enxerguei como... Essa palavra sempre soa forte comigo, sabe? Eu sempre entendi o que ela queria dizer, embora se tu me pedisse para explicar eu não saberia. E sempre tive uma ótima relação com ela, né? E quando tu vê as pessoas tentando descrever a imaginação, eu já vi muitas descrições, sabe? Tanto científicas quanto outras mais artísticas ou filosóficas, sabe? Do que seria a imaginação humana. Mas eu posso dizer para vocês que no presente momento não tem assim tipo assim, não existe explicação científica sobre o fenômeno conhecido como imaginação de uma forma plena e concisa, sabe? Não tem como tu pegar e definir tipo, de forma assim bem, não posso dizer assim, não sei a palavra que eu quero usar é científica ou precisa, sabe? Mas não tem como tu chegar até uma definição clara e concreta de imaginação, sabe? Porque pela própria assim, definição do fenômeno, ela engloba um monte de coisa, sabe? Ela não apenas engloba assim a tua memória, porque a tua memória contribui para a criação da tua, tipo assim, para as tuas criações do imaginário, sabe? Tu pode inserir personagens, figuras, né? Tu pode contribuir para aquilo que está sendo criado. Só que tem todo um outro aspecto totalmente que eu não vou definir como espontâneo, quase falei espontâneo, sabe? Um aspecto que parece espontâneo, sabe? O que é essa criação espontânea? O que é esse fluxo que parece que toma a mente das pessoas? Né? Daí eu tô usando eu como exemplo, na verdade, sabe? O que é esse gatilho, esse fluxo para uma série infinita, cara, de imagens, sabe? É literalmente assim, não acaba, cara. É um negócio que a vida inteira eu tô enxergando coisas, né? E como eu tô falando, não é inserção no mundo real, eu não tô alucinando. Eu tô vivendo aqui no mundo físico, enxergando tudo como qualquer outra pessoa, como qualquer outro de vocês que estivesse aqui comigo estaria vendo. Só que isso não muda o fato de que eu sempre fui consciente que
o interior da minha mente, sabe, ainda também estava enxergando várias outras coisas, de vários caráteres, tá ligado? De vários caráteres, eu consigo andar por vários espaços diferentes nesses outros lugares, sabe? Como falei, eu até posso controlar um pouco e direcionar um pouco, só que é uma coisa que, assim, tão logo eu parei de prestar atenção no que eu tô criando, de repente eu estou vendo coisas que eu não tinha, tipo assim, eu não estava me preparando para ver, sabe? Eu não estava criando a próxima etapa do capítulo que ia se desenrolar no interior da minha mente. Porque, na minha opinião, não é algo que pode ser explicado assim, de uma forma, sabe, que não... que um neurocientista, por exemplo, eu já vi muitos neurocientistas falando sobre o tema, a grande maioria deles não vê com uma explicação porque eles reconhecem que não tem como ser explicado. É um fenômeno muito... Para mim já é uma demonstração clara com o nosso vínculo espiritual, por exemplo, sabe? Que é outra coisa que eu não desconsidero, né? Mas, enfim, espero que pelo menos esteja servindo para deixar vocês curiosos, intrigados, né? Mesmo que vocês não concordem comigo, no mínimo eu quero que vocês fiquem bem intrigados com a noção da própria imaginação, sabe? O que é imaginar, como que nós podemos imaginar, sabe? O que são as imagens que tu enxerga no interior da tua mente? Elas existem, elas não existem, elas têm propósito ou não têm propósito? Tem fundamento ou não tem fundamento, né? E eu realmente a minha pretensão é só que vocês façam perguntas, porque é só o que eu tenho no momento também, tá ligado? Eu não tenho uma resposta, eu não vivo de uma forma desconectada da realidade só porque eu tenho essas convicções. A única razão que eu estar compartilhando tudo isso é que eu já pensei tempo suficiente sobre essa questão para fazer de conta que ela não é, tipo assim, não é uma coisa que já não me tirou a saúde mental no sentido assim de que, não sei se essa frase vai ser bem percebida, né, mas eu já investiguei essas coisas por bastante tempo, sabe, por décadas talvez, na minha vida já, sabe, não são coisas assim que eu me acordei intrigado sobre isso. É um negócio que a vida inteira eu tinha essa relação com a imaginação, sabe? E antes era só um entretenimento, depois virou uma aspiração profissional, uma aspiração artística, e depois também tem todo um aspecto existencial, sabe? O que são as coisas que eu enxergo, o que são as imagens que eu vejo, as coisas que me atraem, que me estimulam muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu escrevo coisas que a primeira vez eu enxerguei de uma forma quase que espontânea e depois eu faço questão de trabalhar e lapidar e eu me sinto revisitando, eu me sinto contribuindo e eu me sinto melhor, tipo, hoje em dia eu enxergo mais assim, é como se eu estivesse me dedicando a algo a ponto daquilo ser revelado para mim, sabe? E isso que também eu vou dizer para vocês que não é uma frase totalmente original, sabe? São coisas que eu já vi outras mentes explicando e conforme aquilo vai fazendo raciocínio, vai fazendo sentido para mim, eu consigo transmitir para os outros também de uma forma autêntica, porque eu consigo sentir a verdade naquilo que está sendo falado pelos outros. E daí eu posso transmitir com segurança, sabe? E isso daí é um negócio que eu digo para vocês, entendeu? Desde toda aquela lógica, se vocês nunca entenderem, né, eu vou ter a pretensão de ensinar aquela lógica da musa inspiradora para vocês. É que eu acho que essa ideia da musa, né, aí, né, reconhecendo que eu não vivia lá para não ter certeza que era exatamente isso que está sendo dito. Mas é basicamente assim. Se tu não se dedica, sabe, para as coisas que tu espera criar artisticamente, elas nunca criam forma, sabe? Tu tem que se dedicar da mesma maneira que se dedicaria para uma mulher, uma pessoa. Por isso que para mim a analogia com a musa inspiradora era isso. Era, né, eu posso deixar de utilizar o vocabulário dos outros, né, que é a musa inspiradora, para trazer para minha língua, né, para o meu linguajar e traduzir da seguinte forma, que é assim: se tu é um artista, se tu é um criador, se tu investe energia para enxergar, para construir, para elaborar, aquilo vai tomando forma maior, sabe? Aquilo lá que antes era um lampejo, um vislumbre, vai criando corpo, entendeu? Vai se tornando algo mais palpável, concreto, quando estiver pronto para ser imprimido na realidade, entendeu? Porque não adianta aquilo lá, daí eu vou até me corrigir, não é imprimido na realidade, é imprimido no mundo consensual para outras pessoas poderem experimentar também, né? Basicamente isso, que daí eu não sei se isso funciona para todas as artes da mesma maneira, afinal, eu não sou um artista multitalentoso, né? A única coisa que eu tive o costume de produzir até então é literatura e literatura fantástica, especialmente.
Então, é isso, né? O que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa ideia do de que eu não acredito que seja as percepções que eu tenho dos objetos, né? Se tu ainda não entendeu tudo que eu falei, porque eu fiquei dando voltas, eu acredito que as coisas existem, sabe? Elas têm uma forma, elas têm uma natureza, sabe? E não é o teu cérebro não tá com essa bola toda, entendeu? Não é aquela velha história de que se cai uma árvore num lugar e não tá ninguém pra ver a árvore caiu ou não. Sim, a árvore caiu, o mundo tá existindo, as coisas estão lá, sabe? Independentemente disso tu vê, sabe? Inclusive, várias coisas que tu não vê existem também. Várias coisas que tu não escuta existem também, entendeu? É uma coisa assim que eu não entendo essa lógica de que é muito assim, cara, não é isso. Nosso cérebro não tem essa bola toda. É simplesmente a nossa ferramenta para se conectar com as coisas, sabe? É uma ferramenta muito valiosa que nos permite se conectar com diversas coisas. Mas é isso aí, entendeu? Não é criação da mente, sabe? As pessoas falam assim, ah, quem me garante que não é meu cérebro que tá criando essa conversação aqui? Tipo, não é, cara. Tá tudo acontecendo de verdade. Confia em mim. Basicamente isso, confia em mim. Teve uma afirmação que um desses sujeitos aí fez, né, um dos sujeitos cristãos, né, e esse daí sendo católico especificamente, que é outra coisa assim que aí eu vou discordar simplesmente porque ele fez como se fosse uma afirmação irrefutável, sabe, de que a frase era exatamente isso aqui, ó, que virtudes e bons hábitos levam a boas decisões. E eu entendo que há ouvidos, né, que gostam desse tipo de coisa, já tenha soado bom, né? Tipo assim, é verdade, né? Se o cara tem virtudes e ele cultiva bons hábitos, é óbvio que ele vai tomar boas decisões na vida dele. Só que daí, a primeira coisa que eu vou ter que usar para ir contra essa afirmação é simplesmente assim que, olha, ela não tem nada a ver com o que a gente conseguiu observar na história de verdade, sabe? Não dá pra gente pegar. Até vamos começar no presente mesmo, para não ter que forçar pro lado da história mesmo. Se tu olhar para as pessoas que tu conhece, para a vida que elas viveram, se tu fazer de conta que todas as pessoas que tu conhece, que são virtuosas, chegaram longe, e todas as pessoas que tu conhece que são virtuosas, que tipo, que não chegaram longe só porque não têm virtudes, tem algo muito errado, né? Aí vai dar, mas também tem negócio assim dos bons hábitos, né? E daí, bom, bons hábitos eu já vou ter que admitir assim que eu entendo uma ordem, várias vezes esses sujeitos, eles entravam numa ordem bem assim, tipo, recomendar as pessoas fazer certas coisas que eu também estou de acordo, sabe? Boa alimentação, mas todo mundo sabe que tem que fazer boa alimentação. Hoje em dia não é mais um segredo, né? Mas tudo bem. Mesma coisa com o não ser sedentário. A grande maioria das pessoas sabe que não tem que ser sedentário. Tem algumas poucas pessoas que tentam fazer de conta que não é um grande problema e tudo mais, mas eu também não vou me estender muito nisso daqui. Só que daí agora, para essas coisas, é fácil estar de comum acordo, né? Mas agora, assim, tá. Vamos falar então de religião, sabe? Qual religião estimula bons hábitos, entendeu? E daí não adianta eu começar a ter um debate contra quem não tá aqui, entendeu? Um debate contra não tem ninguém para defender ideias, né? Mas então já seria um problema. Qual religião conserva os bons hábitos? Outra coisa que esses caras pregavam é tipo o lance da castidade também. Isso daí eu não sei se eu cheguei a desenvolver no programa Sem Contexto anterior. Eu acho que não, então vou mencionar um pouco aqui, né? Isso daí é outra coisa, outro dos fundamentos cristãos e especificamente da Igreja Católica, né? Até onde eu sei. A ideia da castidade mesmo, que assim, não transar, exceto depois de casado, né? E eu falo tranquilamente, assim, ó, eu não confio tipo assim, na castidade da maioria das pessoas que viveram no planeta Terra, sabe? E daí eu tô falando especificamente daquelas que buscavam a castidade. Óbvio que as pessoas que sequer se importavam com castidade não eram castas, mas até das pessoas que, por uma razão religiosa e moralista, deveriam buscar a castidade, eu acho assim que não rola muito não. E com isso eu não tô falando assim, nem é do ponto de vista assim, sabe, para defender a degeneração, que é sempre o que esses caras tentam fazer, sabe? É só de um ponto de vista bem pragmático, sabe? A castidade é praticável, sabe? É praticável a gente criar uma sociedade onde a gente fala para as pessoas o seguinte, olha, não tenham relações sexuais apenas dentro do seu casamento e depois se separa. Na verdade, não se separa, não. Então, tipo assim, é literalmente assim, tu não transa com ninguém, aí tu casa aí tu que transa com uma pessoa para sempre. Tipo, isso é pragmaticamente sustentável, funcional, se a gente olhar para o mundo real.
a história foi feita assim, e não adianta falar sobre como funcionava, cara, nunca funcionou. Todos os reis e rainhas católicos, cara, passava o rodo geral. A grande maioria tem explicação, tipo, tem prova documental mesmo, não sou nem eu falando coisa que eu não sei. A grande maioria das figuras públicas, na época deles já existia fofoca, já existia, sabe, da mesma maneira que existe paparazzi hoje em dia, que hoje em dia nem existe mais, né, porque todo mundo expõe a própria vida porque quer mesmo, né, mas assim, na época da monarquia e tudo mais, existia assim paparazzi, que eu digo, mano, que eu tô falando de todo o período, assim, dentro da Idade Média, sabe, o período colonial, todo esse período aí, existia paparazzi, existia fofoca, as pessoas sabiam com quem fulano e fulana tava transando fora do casamento. Cara, historicamente falando, eu não acho que castidade seja praticável, né? Eu já reclamei da castidade religiosa, vou reclamar de novo, porque eu acho que tem contexto para fazer isso, né? Principalmente da própria igreja católica, que papas já reclamaram, né? O João Paulo II, que é um papa muito, eu sei que dividiu bastante, né? Porque defensores da Igreja Católica, inclusive outros religiosos, outros cardeais, né? São críticos à postura do padre de ser muito, assim, submisso a quanto que o mundo moderno estava criticando a postura da Igreja Católica, né? Muitas pessoas diziam que ele devia ter sido mais firme, e tem gente que está tentando limpar a imagem da Igreja Católica depois desse cara ter ficado anos aí aceitando críticas que estava fazendo a igreja, né? Então tem essa visão sobre o Papa, esse Papa, mas eu acho que foi ele o primeiro a falar abertamente que, olha, rola pedofilia pra caralho no Vaticano, né, e na Igreja Católica como um todo, né? Então a gente tem que parar com isso. E por que que rola? Não é, e eu vou dar um exemplo assim, que eu sei de outras religiões, já casos de outras religiões que pregam como é que é mesmo que eu tô falando? É que eu ia falar, é que eu ia entrar no outro assunto, né? Eu ia mencionar sobre a prática da pederastia, mas não tô falando que a religião prega a pederastia, né? A religião prega a castidade, isso, agora eu me lembrei, tá? A religião prega a castidade, só que em toda religião que prega a castidade tem prática de pederastia. Que, se tu não sabe, pederastia é o termo específico para um abuso de rapaz menor de idade, sabe? É abuso sexual, mas especificamente de um homem para um homem mais jovem, entendeu? Então, tem até esse nome específico porque pederastia é um abuso histórico, entendeu? É um negócio assim que, né, desde sempre havia espaços reservados para homens, e nesses espaços reservados para os homens muitas vezes acontecia abusos sexuais que acabavam sendo de homens adultos mais velhos, de jovens, né, crianças, e tudo mais, por uma questão biológica compreensível dos corpos humanos, de quem era mais forte, né? Enfim, todas essas questões. Então, pederastia sempre rolou, e até os dias de hoje, religiões que tentam pregar castidade, acaba acontecendo isso, entendeu? Não é só padre que faz esse tipo de abuso, já vê abuso vindo da parte de monges, né? E deve ter outras religiões, e mais uma vez, não que religiões que não pregam a castidade não cometam abusos. Deve cometer abusos sexuais também, assim como várias pessoas da vida, tipo, pessoas que não são da vida religiosa cometem abuso também. Mas eu acredito sim que tem uma correlação, tá ligado? Eu acredito sim que pregar castidade estimula, facilita esse tipo de caso, porque tu praticamente tá explícito, olha, que o padre vai ter que negar um aspecto que, na minha opinião, é biológico, entendeu? Podem ter exceções, raríssimos casos, homens com controle muito grande de suas emoções, sua sexualidade, ou homens com baixa libido, sabe? Homens que seriam assexuais e por isso se convertem ao fato de ser padres. Pode ser, deve ter capítulo assim na história também. Mas agora, um homem que, se não fosse por uma imposição religiosa, ele teria uma vida sexualmente ativa, tu tá dizendo ali que para ele ter aquela função, para ele ocupar aquela posição, ele tem que ser casto, sabe? Na minha opinião, isso daí é receita para acontecer problema, né? Então, né, não é para ser contra a religiosidade de ninguém, é para ser contra o abuso sexual. Eu acho que não estimular esse tipo de coisa vai ser bom, né? E daí, trazendo a castidade para a sociedade mesmo, eu só acho que isso não vale a pena tu ficar advogando, porque não é uma prática sustentável, sabe? E com isso eu não tô falando que é para todo mundo transar com todo mundo o tempo inteiro, mas agora eu não acho que tu criar homens e mulheres falando, olha, não transem até tu casar seja viável, sabe? Eu acredito sim que muitos homens e mulheres vão transar antes do casamento, sabe? Então,
a única coisa que tu vai gerar é mais gente transando pelas costas dos pais, sabe? Mais pessoas transando sem ter informação, sabe? Aumentar a chance de gravidez na adolescência, esse tipo de problema que a gente já vê aí. Então, eu não acho que advogar a favor da castidade, seja religiosa, moral, ética, seja lá o argumento que a pessoa vai ter, seja sustentável, porque simplesmente não é, sabe? Tipo, as pessoas possuem desejo sexual variado, entendeu? Tu poderia achar que, mas se a gente criar uma sociedade ideal, a gente vai conseguir controlar isso. Nunca controlou, cara. Nunca controlou. Se tu ver na história, tu vai ver que nunca rolou, cara. Nunca conseguiu impedir as pessoas de ir pra cama, sabe? Nunca. E nem outras coisas, sabe? Nem tipo assim, cara, isso é algo assim que nada, literalmente nada impede, tá ligado? Nem as pessoas terem ódio um pelo outro impede eles de transar, nem as pessoas terem nojo um pelo outro impede as pessoas de transar. Cara, é um negócio assim que se tu acha que tu pode criar uma cultura forte o suficiente a ponto de que sequer rola isso, exceto dentro do cenário do sagrado matrimônio, na minha opinião, é insustentável e eu não tenho como defender algo que eu acho que é impossível de ter frutos bons para nossa sociedade, tá ligado? Então, assim, né, voltando pro raciocínio como um todo, eu não acho não que essa coisa assim, sabe, virtudes e bons hábitos. Aposto que na cabeça do cara que falou isso, ele acha que ser casto é uma virtude ou um bom hábito. Né? Na cabeça dele, ele acha que o cara só casar no casamento é uma virtude de bom hábito e sendo casto quer dizer que a pessoa vai tomar boas decisões. O que eu acabei de falar aqui contradiz totalmente isso, tá ligado? Então, né, acho que já tá um bom ponto pra eu não ficar perdendo mais tempo sobre esse assunto. Mas assim, cara, isso aqui é muito uma questão de tu querer atribuir peso pra certas coisas, tá ligado? É simples assim. Se tu quiser enxergar que a Bíblia é um livro sagrado e que tudo que tá falando lá é verdade, tu vai enxergar e deu, não importa nada que eu fale, né? Da mesma maneira que se tu não, tipo assim, tira o poder sagrado da Bíblia, usa qualquer outra lógica, tu vai ver que a Bíblia não faz o menor sentido, cara. Simples assim, sabe? O exemplo que eu posso dar é da castidade, sabe? Eu não sei se está escrito na Bíblia que as pessoas devem pregar a castidade, mas se está escrito na Bíblia, a Bíblia está errada, porque evidentemente não é possível. Não é possível criar uma sociedade que as pessoas não transam apenas após o casamento. E daí, isso para não falar, a gente teria que diminuir a idade do casamento, tinha que deixar as pessoas começar a casar com 15 ou 14 anos de idade, algo assim. Não quero pensar, cara. Não quero pensar, porque assim, no mundo atual, onde vai ter que as pessoas vão ter que casar só até os 18, tipo, a partir dos 18. Não é pra casar com gente com menor de idade, mas aí tu deixaria tua filha de 15 anos casar só porque ela quer transar. Porque dentro da cabeça dessas pessoas, transar fora do casamento é errado. Então, tu estaria disposto a isso? Mandar a tua filha casar com o primeiro vivente que aparecer só porque pra ela poder transar sem ser algo errado, sem ser pecado, sabe? Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura, não faz o menor sentido. Né? Então, pra ver como as pessoas falam essas frases só por efeito, sabe? Virtudes e bons hábitos criam boas decisões. Não tô vendo nada disso, não, cara. Ao longo da minha vida eu não vi nada disso, não. Né? E eu acho que a última coisa que eu posso elaborar aqui é sobre uma lógica de evolução mesmo, porque assim, dentro de vista dessas pessoas de matriz cristã, basicamente o mundo espiritual é sagrado, tipo, o mundo físico, né, só existe para honrar Deus, Jesus Cristo, né, e tudo mais, é a tua função enquanto ser humano aqui na Terra. E com isso não quer dizer que tu tem que eles não estão falando que tem que negligenciar a tua vida, mas todo ser humano tem que aceitar Cristo como Salvador e honrar Ele, sabe? Então, assim, do ponto de vista do cristianismo, né, até volta para aquela lógica, né, do monoteísmo, que eu já falei mais de uma vez aqui que não existe monoteísmo e politeísmo, né? Isso daí já é, tipo assim, já é a religião monoteísta criando, sabe? Um negócio que não existia, tipo, existia só religiões, sabe? O nome era religião, o nome não, tipo, não necessariamente a palavra religião, sabe? Mas o ser humano sempre teve contato com o espiritual. Nunca existiu essa lógica. Aí chega um cara da religião monoteísta e ele que fala assim, existe um monoteísmo, um politeísmo, e se tu quiser ser monoteísta, tu não pode ser politeísta. Mas, tipo, do que tu tá falando, cara? Não é porque tu tá falando sobre isso que agora passou a existir, sabe? E se tu não entendeu além do raciocínio, que eu quero dizer é o seguinte, nunca foi, assim, necessariamente essa lógica, tipo, existem vários deuses, eles controlam tudo, sabe? Nunca foi... E, tipo, ser politeísta não era essa visão de mundo, sabe? Era sobre, na minha opinião, a verdade é que existe função para diversas forças diferentes no mundo, sabe? Aí, como eu tô falando, minha visão é a verdade, isso já está contradizendo a sabedoria bíblica, entendeu? Por isso que tu tem que escolher no que tu acredita, né? Mas,
A Bíblia diz que tem um único Deus, então tudo que existe no planeta Terra está sendo influenciado por uma única força. Então, inevitavelmente, cara, eles estão querendo dizer que todas as mazelas e todas as coisas ruins e todos os castigos e todas as fúrias vêm da mesma força, sabe? Vêm da mesma entidade, do mesmo ser, sabe? Pra mim, isso nunca fez sentido, do ponto de vista de, tipo assim, por que em eventos e fenômenos diferentes tu vai estar reivindicando o mesmo ser, né? Eu vou dar um exemplo bem específico da guerra, sabe? Deuses da guerra. Todos os povos ditos como politeístas existiam. Existiam deuses da guerra, no caso, sabe? Todos os povos que eram ditos como politeístas, né? Por isso que eu tô falando, eram ditos, porque eles nunca falaram assim, nós somos politeístas, sabe? Eles deu uma visão moderna já sobre, criando uma dicotomia que não existia, sabe? Daí, voltando. Sempre existia um deus da guerra, então, quer dizer que antes de uma batalha, tu chamava aquele deus, tu rezava para ele, tu clamava o nome dele e tu ia para a batalha derramar sangue. Isso que tu ia fazer. Então, toda vez da história do cristianismo e do catolicismo que cristãos foram derramar sangue, eles estavam chamando o nome do mesmo Deus, que supostamente é o mesmo Deus que as pessoas oram até hoje em dia. Entendeu? Isso também é um fato indisputável, indiscutível. Não adianta os caras... Chega nesses momentos, a Igreja Católica e os católicos em geral ficam assim, não, mas não é bem assim, não. Ah, são homens ruins. Não, cara, não são homens ruins, cara. Toda religião precisaria de uma justificativa para matar os outros. É tipo, porque é o mundo real, sabe? Como é que tu vai... A ideia de que a pessoa vai ter uma religião e essa religião não te permite matar outros seres humanos é muito moderna. E eu vou dizer pra vocês, eu tô de acordo que tem que ser assim, entendeu? Tô super de acordo, as pessoas têm que ser pacíficas hoje em dia. Beleza? Beleza? Estamos de acordo. Só que o cristianismo não nasceu agora e não foi sobre essa lógica que ele viveu. Durante muito ano o cristão precisava de autorização para matar. Mais do que autorização, eles precisavam da bênção. Eles precisavam que o Deus deles escolhessem que eles iam matar os outros. E para isso eles chamavam um Deus específico, que é o mesmo Deus cristão, com a mesma palavra, porque é o único Deus e ponto final, não é o que eles sempre falaram. Não é o que os cristãos dizem até o dia de hoje. Então, assim, assuma esse sangue que está nas mãos da Igreja Católica e do cristianismo como um todo, sabe? Dos jesuítas e tudo mais, sabe? Não dá pra... Não foi lavado, tá ligado? Falta muito tempo para esse sangue estar lavado. Então, assim, calma, antes de fazer de conta, sabe? Então, assim, o que eu levantei de novo essa ideia do monoteísmo e politeísmo só para dizer que... Ixi, tô falando por mais uma hora quase. Bom, não tem problema, vou encerrar por aqui, sabe? E daí qualquer coisa eu falo no próximo programa, né? Mas eu só entrei nesse assunto para dizer que é o seguinte... Desse ponto de vista, todo o mundo, todo o planeta Terra tem que se organizar para honrar e para glorificar um único Deus, sabe? O único Deus que reina sobre todo o mundo e que é igual para todos e que está vinculado a tudo que existe no planeta Terra simultaneamente, sabe? Agora, do meu ponto de vista, também existem coisas sagradas, divinas, sabe? Existem coisas para a gente honrar. O ponto é, eu acredito que existem vínculos até mesmo regionais, sabe? Geográficos. Eu acredito sim que existem forças, espíritos, seres, energias, entidades vinculadas ao Brasil, entendeu? Como que a gente vai chamar esses seres, esses espíritos, o nome, o título que vocês querem dar? Eu não sei, mas eu não acredito que seja um único Deus com um único nome para tudo que acontece no planeta Terra, porque o planeta Terra existe muita coisa, cara. Existe água, existe fogo, existe ar. E para vocês que são cristãos, então tipo, mas foi tudo o nosso Deus que criou. Tá, então o Deus de vocês também gosta de derramamento de sangue, também gosta de brutalidade, de violência. Ele também gosta de tudo que acontece no mundo o tempo inteiro. Na minha visão de mundo, tem espaço para existir isso, porque na minha opinião, a força criadora, o motor inicial, quando criou o universo, ele fez o universo com uma distribuição, eu diria que equivalente, sabe? É uma roda da vida, tu tem que reconhecer qual dos dois lados tu tá e fazer a tua parte, sabe? O mundo tá cheio de coisa rolando, tu é só mais uma peça nesse jogo, e depois que tu reconhece a tua função, corre atrás dela, basicamente isso. Mas, né, não dá pra fazer de conta que tudo de ruim que existe no mundo não veio do mesmo Deus, então, cara. Então, na minha visão de mundo, tudo que existe, sabe? Todas as doenças, todas as dores, todas as mazelas, todas as pragas, sabe? Tudo existe por uma razão, porque tem sim seres, energias, entidades, divindades respondendo para aquilo, contribuindo para aquilo, porque aquilo de alguma forma serve para nossa existência.
se a força criadora não quisesse que o ser humano tivesse marca, não tivesse que o ser humano tivesse chaga, cicatriz, ele não tinha nos feito dessa forma, sabe? Se ele permitiu pra gente ser capaz de sofrer e perseverar, tanto sofrer para causar mais mal depois lá adiante, ou sofrer para no futuro tentar curar o mundo, não dá pra negar de que a traumatização é uma ferramenta dessa existência, sabe? E eu não falo isso nem pra criticar essa força criadora, sabe? Pra mim é pragmático, tu pode se descabelar, tu pode enlouquecer. Eu não fico nem brabo, tá ligado? Pra mim não faz nem sentido ficar brabo, é só reconhecer que o mundo não é só flores, tá ligado? E nunca foi. Então eu não vejo nada de não sagrado e não legítimo endossar um culto de múltiplas divindades e de múltiplas energias que tem até mesmo vínculo, não apenas histórico, mas regional, sabe? Eu acredito sim que esses povos ditos como, sabe, hereges, pagãos, sabe, selvagens, sabe, bárbaros, etc, 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 e politeístas, eles tinham contato, sim, com uma espiritualidade, com uma religiosidade que, claro que eu nem sou religioso, mas a minha visão espiritual, pelo menos, está mais de acordo com isso, porque para mim faz muito sentido que exista forças agindo em cada canto do mundo, porque a coisa que eu mais achava misterioso dessa ideia de um único Deus é que eu penso assim, se é um único Deus, por que o povo dele tá sempre se matando, tá ligado? No sentido assim, tipo, se é um único Deus, por que as 3 religiões abraâmicas estão se matando desde o começo, sabe? Não faria o menor sentido um único Deus criar tanta gente que tá disposto a se matar pelo nome dele, sabe? Pra mim não faz o menor sentido. Agora, se não é um único Deus e tem uma série de forças, energias, divindades trabalhando, conspirando por aí, bom, aí eu posso entender que de tempos em tempos, em hora, certas pessoas surtem e acreditem que o momento delas chegou. Mas agora, se é um único Deus, não faz o menor sentido que em momentos diferentes da história, certos povos surtam e acreditam que eles merecem mais e eles podem mais, tá ligado? Se fosse um único Deus, eu acho que não teria essa dessintonia. Então, para mim, definitivamente, há razões para acreditar que existe uma força criadora, ela é soberana, na minha opinião, ela é absoluta, mas ela sequer opera aqui. O que está acontecendo aqui diz muito mais sobre a Terra do que sobre Deus. E por que eu acredito nisso? Bem, porque é a única coisa que faz sentido para uma divindade assim, definida como onipotente, onisciente e etc. Se a gente está falando de um ser que há quase 14 bilhões de anos atrás colocou a roda da vida em movimento e através de uma sucessão praticamente infinita de eventos, as coisas foram se desdobrando, o universo nasceu, iniciou, tomou forma, construiu-se ao longo do tempo, a ponto de chegar até o momento que surgiria o planeta Terra, há uns, 4 bilhões de anos atrás, ou 3 bilhões de anos e meio atrás, passaria por uma série de eventos e transformações ao longo de milênios e milênios e milênios, sabe? Tudo isso foi acontecendo graças a um motor inicial, sabe? Daí eu tô falando da minha visão de Deus, sabe? E se eu acredito num ser assim, me parece, assim, realmente me parece subestimá-lo demais achar que eventos, agora que começou a rolar tudo aquilo que ele sempre pretendia que acontecesse, aí eu tô me apropriando um pouco do discurso bíblico, né? Porque a Bíblia coloca o ser humano muito no centro da história, sabe? Ignora toda tipo assim, eu nem tenho aquela visão, assim, por que eu tô indo um pouco pro lance bíblico? Porque eu nem sou contra a visão de que o ser humano tem importância na história do universo, entendeu? E esse não é meu argumento, eu não sou daquelas pessoas que falam que o ser humano é insignificante, que o universo nem vai saber que a gente existiu. Eu não tenho essa visão de mundo porque eu reconheço a diferença do ser humano para diversos outros seres que estiveram aqui, não só a nossa capacidade, mas as nossas ambições, as nossas pretensões, a nossa capacidade de causar mudança. Então, para mim, é totalmente aceitável a ideia de que a gente foi criado com um propósito, com uma função. Só que nem por isso eu tenho que acreditar na Bíblia, entendeu? Só para vocês entenderem o meu ponto de divergência. Então, assim, né, voltando, a criação do mundo, Então, do ponto de vista bíblico, o ser humano é colocado assim como uma coisa, tipo assim, indispensável para
para acontecer os eventos que Deus, de fato, pretendia ver acontecendo nesse mundo, né? Aí tem todo o lance de Jesus Cristo, que eu não vou me estender aqui, porque não é, tipo, na minha opinião, eu não enxergo daquela maneira, tá ligado? Eu não enxergo aquilo lá daquela importância. Mas o surgimento do ser humano, na minha opinião, é importante. Então, voltando para minha visão de mundo, minha visão de força criadora, eu não consigo imaginar que a força criadora em si se sinta motivada ou credibilizada ou surpreendida, tá ligado? Eu não consigo imaginar que qualquer coisa ruim que aconteça no planeta Terra decepcione esse Deus. Como eu já vi alguns pastores e crentes tentando falar que Deus é todo amor, tudo bom, e que ele chora quando o ser humano faz maldade. Eu fico assim, eu não consigo, tipo, pra mim a onisciência impede esse tipo de sentimento, sabe? Se o Deus cristão é do jeito que alguns pastores fazem parecer, não tem como ele ser onipotente ou onisciente. Porque a onisciência é, tipo, totalmente impede o sentimento de satisfação ou de, sabe, de ficar frustrado, insatisfeito, sabe? Como é que tu vai ser surpreendido pro bem ou pro mal, sabe? Como é que alguma coisa que algum ser humano fizer na história do planeta Terra vai ser algo na vida de um ser que está existindo desde antes do tempo existir, tá ligado? Como é que algo que algum ser humano fizer aqui, cara, qualquer coisa que qualquer ser humano fizer é tão insignificante dentro da existência de um ser que não tem como chegar ao fim, sabe? A nossa única importância é encontrar um coletivo, sabe? Por isso que eu falei, a raça humana tem importância. A nossa espécie como um todo tem importância, né? Mas agora, achar que o ser humano individual agride ou não agride, e até um ser humano que foi importante e causou muito mal pra muita gente, sabe? Eu não consigo imaginar como, tipo, ainda assim, aquele muito mal é tão insignificante em todo o esquema das coisas que eu não consigo imaginar, tipo, pra mim não faz o menor sentido mesmo, sabe? Pra eu credibilizar num Deus que tem simpatia e piedade pela espécie humana, esse Deus não é o Criador. Aí nós vamos ter que começar a construir uma nova cosmologia cristã, sabe? Que existe um Deus criador e existe um Deus que ama o ser humano, né? Mas isso daí que eu tô fazendo aqui agora é heresia, e isso aqui me faria morrer, entendeu? No tempo que a Igreja Católica estava vinculada ao Estado. E na realidade ainda existe a Inquisição, né? Eu tô introduzindo esse termo aqui porque o próximo programa Sem Contexto provavelmente eu vou falar sobre a Inquisição. Só que hoje em dia a Inquisição não queima mais ninguém, mas ainda existe o Tribunal da Igreja Católica, né? Que muitos católicos falam, mas a igreja nunca matou ninguém. Tipo, sim, a igreja não matava. Ela julgava e mandava o Estado aplicar as penas, e os reis e príncipes que não atendessem perdiam seus cargos e seus postos de realeza. Então, sim, a igreja nunca matou ninguém, mas obrigava os chefes de Estado a fazer, senão eles iam perder suas funções, né? Mas, basicamente, sim, a igreja, de fato, nunca matou ninguém nesse período todo, porque nunca foi ela que matou. Só julgava, tá ligado? É tipo isso. Só julgava sabendo exatamente o que ia acontecer, tá ligado? Sabendo exatamente o fim, né? Mas, então, o que eu tava falando, antes de me distrair falando falar que isso que eu falei, por exemplo, aqui é um exemplo de heresia, entendeu? E os grupos hereges, eles têm muita coisa em comum comigo, porque o que eles tentam fazer é reinterpretar a Bíblia, e reinterpretar a Bíblia é heresia, entendeu? Tentar ensinar a Bíblia, tentar ensinar a história de Cristo, de Jesus, de qualquer outra maneira que não esteja escrita exatamente da forma que está na Bíblia, é heresia, né? Então, é por isso que eu tentei falar aqui, sabe? Para eu acreditar num Deus que tem amor e piedade pela espécie humana, que se importa, que faz questão que o ser humano reze para ele não pode ser o mesmo Criador, sabe? Porque o mesmo Criador, ele já tá aqui há muito tempo, tá ligado? Ele já tá aqui há muito tempo e ele sabia absolutamente tudo o que ia acontecer. Então, assim, ele já sabe se tu vai ou se tu não vai rezar pra ele já sabe qual é o nosso fim, entendeu? Ele já tá, tipo, a parte dele já tá feita, sabe? Então é por isso que tudo isso que eu falei aqui, pra reiterar o que eu falei lá atrás. Que, pra mim, a força criadora, o motor inicial, o todo, né? Ele não participa mais ativamente. Então, para mim, faz muito sentido que outras energias, outras entidades
com intenções variadas, sabe? Tanta energias de luz que foram colocadas aqui na Terra para evoluir, para se desenvolver, para guiar a espécie humana, assim, sabe? Eu acredito sim que esse motor inicial, com essa força criadora, ele criou todas as dimensões, ele criou todos os universos, e se para ele foi necessário criar aqui no planeta Terra uma dimensão encarnada onde os seres humanos interagem, mas também existe uma outra dimensão onde outros seres habitam, eu não acho que é pra gente ignorar esses seres. Mas sim, eu reconheço que tem seres de todas as naturezas ali, bons e ruins, com intenções variadas, né? Mas nada que está acontecendo ali não foi aprovado pelo motor inicial, sabe? Nada que está acontecendo ali não é um projeto do grande arquiteto do universo, porque senão a gente nem estaria, tipo, nem existiria, no meu ponto de vista, sabe? Não tem nada que pode ser contra os planos de Deus, porque se fosse contra os planos de Deus, a gente tá fudido, tá ligado? Se alguma coisa que não tá nos projetos do Criador se infiltrou na nossa realidade, aí acabou. Aí acabou, porque aí sim é algo que a gente tem que ter medo. Agora, tudo aquilo que estava aqui, talvez até antes mesmo de nós, eu não vejo por que isso seja necessariamente um problema, né? Mas então, por isso que eu não julgo essas religiões ditas como politeístas, embora não é assim que elas se falam. Mas, para mim, faz todo sentido que, conforme tu tem um maior vínculo com uma terra, tu descubra qual o nome do espírito que responde àquele lugar. Tu descubra qual o nome do espírito ligado às águas, sabe? Aqui no Brasil, a gente tinha muita sabedoria dos povos originários, sabe? Vários desses locais com nomes com nomes indígenas tinham histórias, né? Tinham espíritos vinculados àquilo, né? Muitas vezes de animais, espíritos guardiões mesmo, sabe? O cervo aparecia em várias lendas aqui também como um animal protetor e guardião, com nomes mesmo, sabe? Como eu falei, nomes regionais. Eu não vou me atrever a ficar falando aqui porque eu vou ficar muito, assim, cafona, sabe? O ponto é que tribos distintas em cada uma das regiões do Brasil tinham um nome para as coisas e para mim faz todo sentido que assim seja, tá ligado? Faz todo sentido que numa época de colheita tu tem um nome para chamar, numa época de guerra tu tem um nome para chamar, na hora de ir fazer sexo, sabe? Na hora de fazer amor, tem uma entidade relacionada ao sexo, na hora de pedir cura, uma divindade para pedir a cura, uma hora de fazer trabalhos manuais, uma hora de trabalhar com ferro, uma hora de fazer construção, enfim, o Deus vinculado à sabedoria, à adivinhação, à astrologia, enfim, a quantidade de coisa que faz todo sentido que na compreensão espiritual a gente recorra para diversos arquétipos, sabe? Inclusive até para as coisas ruins, né? Existir elementos espirituais que justifiquem a existência da maldade no mundo, porque senão tu vai ter que fazer aquilo que eu falei, que toda religião monoteísta evita em fazer, que é admitir e reconhecer que o Deus deles não pode ser todo bom, não pode ser todo amor, porque tudo de ruim que aconteceu aqui no planeta Terra, cara, não aconteceu contra os planos de Deus, cara. Não tem nada que aconteceu aqui que Deus não sabia que ia acontecer, tá ligado? Que ele ficou assim, nossa, por essa eu não esperava. Agora vocês me pegaram. Tipo, negativo, cara. Tudo que tava aqui, né? Se ele é onipresente, onisciente, surpreso ele não pode ficar. Desapontado ele não pode ficar. Grato, satisfeito, honrado. Nada disso ele pode ficar porque, sabe... Onisciência é um sentimento que a gente não sente, mas eu tenho empatia suficiente para saber o que é onisciência, sabe? Com tudo que me causa esses sentimentos que eu descrevi para vocês, envolve o fato de eu não ter controle sobre aquilo, envolve o fato de que eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Para eu ficar frustrado, eu tenho que esperar mais do que coisas podem acontecer. Então, um ser que já sabe tudo, como ele pode esperar mais do que ele já sabe? Como ele pode achar que as coisas vão acontecer diferente daquilo que ele já sabe que vai ser de antemão, sabe? Antes que aconteça, é a mesma coisa que você ficar surpreso. Como que algo pode te surpreender positivamente? Como algo pode te pegar desprevenido? Como alguém pode te agradar de uma forma que tu nunca imaginava, se de antemão tu já sabe tudo o que vai ser dito, feito por aquela pessoa? Não faz o menor sentido, sabe? Literalmente, acreditar nisso daí racionalmente, logicamente, é um erro, sabe? Então, é por isso, essa é uma das diversas razões de que eu não tenho como ser cristão. Bom, mas espero que vocês tenham entendido que meus problemas são muito mais... são em todos os níveis, sabe? São filosóficos, são políticos e são religiosos também, mas eu tentei fazer isso do jeito mais honesto, sincero e, como posso dizer assim, não é educado. É isso aí, dá pra dizer educado, talvez possível, sabe? Tentei defender do jeito assim, mais que o único que eu posso fazer é argumentar, tentar fazer sentido para quem tá me ouvindo, e não tem nada, nunca é no sentido de desrespeitar possíveis ouvintes cristãos, é para ajudar vocês a entender como que outras pessoas podem ter outras visões de mundo, ainda acreditar em coisas sagradas, espirituais, coisas boas e tudo mais,
Só que não é por uma veia cristã, não é sobre a doutrinação bíblica que eu acredito. E provavelmente o próximo programa Sem Contexto eu vou começar a falar sobre a Inquisição. Aguardem, né? Espero que seja sobre isso, mas vocês vão ver na descrição do vídeo, ou melhor dizendo, do podcast. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo outro programa Sem Contexto.